Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review e hoje eu quero apresentar um dos comentários da série Comentários Expositivos que a editora Carisma publicou recentemente. Eu tenho aqui o exemplar do comentário bíblico da carta de Paulo aos Romanos. O autor é o Grant Osborne, um grande exegeta. Ele é um especialista também em Novo Testamento. Nós temos ótimas obras ligadas à exegese bíblica, à interpretação bíblica, enfim, materiais de extrema importância para conhecermos e também para nos aprofundarmos no estudo do Novo Testamento, do texto sagrado, enfim. E a Carisma trouxe para a gente uma série muito legal de comentários expositivos. Nós já temos aí de alguns livros da Bíblia, do Novo Testamento, e agora em minhas mãos eu tenho para mostrar para vocês um dos exemplares desse comentário bíblico, essa série de comentários bíblicos expositivos, que é o comentário da carta de Paulo aos Romanos. É um material muito importante, muito interessante, que eu quero apresentar para vocês. Se você quiser adquiri-lo, na descrição do vídeo tem um link, caso você queira comprá-lo, e comprando o nosso link também você vai estar ajudando o nosso canal. Vamos deixar de conversa, vamos para a mesa para a gente conhecer o comentário expositivo da carta de Paulo aos Romanos, do Grant Osborne, mais uma publicação da Carisma Editora, uma editora que trabalha dentro da linha pentecostal, dentro da linha arminiana, então vale a pena conferir as publicações dessa maravilhosa editora. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo! Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o comentário da carta aos Romanos, comentário expositivo, Novo Testamento, é uma série de comentários que a editora Carisma está publicando, né? Vale ressaltar que é uma série de comentários bíblicos, né? Nós já temos aí o comentário de Atos, nós já temos o comentário de Hebreus, nós já temos também o comentário de Romanos, que é esse aqui que nós vamos apresentar. Parece que em breve eles devem publicar o de Lucas, o de Apocalipse, o de Filipenses, tem mais alguns comentários para serem lançados, mas nós já temos aí esses três. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link se você quiser adquirir um deles. E eu quis comprar esse de Romanos para conhecer, para tê-lo aqui na minha biblioteca, para os meus estudos e também para apresentar aqui no canal. É um material capa dura, tá? Esse de Romanos ele tem mais de quase 600 páginas, são 599 páginas, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse material, para vocês terem uma noção da forma como ele trabalha, enfim. A gente já fez até um vídeo aí com as nossas primeiras impressões, e agora é um review mais profundo, porque eu já estou fazendo aqui um estudo nele, eu já li praticamente ele todo, e aí eu vou conseguir apresentar para vocês e mostrar a forma como ele trabalha. 2 folhas de rosto, ficha catalográfica, né, que está dizendo que são 600 páginas. É um material aí que foi publicado pela Carisma em 2022. Aqui a gente tem algumas recomendações. Sumário, é um sumário até detalhado, tá? Então a gente tem aqui primeiro um prefácio da série, uma parte introdutória. São quase 50 páginas de introdução. Quase 50, não, 20 páginas, né? Começa na página 33 e aí vai até a 50, então são cerca de 20 páginas. A partir da página 51 é o comentário bíblico, ele vai comentando capítulo por capítulo, dividindo por tópicos, tá? Então sempre tem um título, geralmente os comentários expositivos fazem assim, coloca um título e aí vai trabalhando os temas dentro do título, o subtítulo, enfim. Então aí ó, capítulo 4, 5, 6... Eu gostei muito desse índice, eu gosto de materiais com sumário detalhado, porque facilita na hora de estar procurando alguma coisa e também na hora de você buscar em eventuais pesquisas futuras. Olha só, ele vai trabalhando ponto por ponto aqui no sumário, é muito detalhado até o capítulo 16, e aí encerra com um glossário e uma bibliografia. Então aqui tem um prefácio da série, essa série de comentários do Novo Testamento, que tem a intenção de oferecer ferramentas que auxiliam o cristão a entender mais profundamente a intenção de Deus na Bíblia, né? Então, consigo ver, segundo aqui o autor dessa introdução, 3 usos principais para essa série. Leitura devocional das Escrituras, estudos bíblicos da igreja e auxílio no sermão. Então, são os 3 objetivos desse comentário bíblico.
A partir da página 33, nós temos uma introdução a Romanos. E essa introdução, pelo que eu percebi, ela visa trazer um pouco da parte por detrás do livro, né? Autor e data, e aquelas introduções padrões, né? Destinatário, propósito da carta em si. Sabemos que Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma com o propósito de visitá-los pela primeira vez, né? Paulo acreditava que seu chamado era para pregar o evangelho onde Cristo não era conhecido, não para edificar sobre alicerce alheio, né? Então é muito interessante a gente analisar isso, né? Então aqui o segundo propósito de Paulo a escrever foi pedir orações quando levou a oferta em Jerusalém. E o terceiro propósito de Paulo foi de trazer unidade para uma igreja em conflito. E ele explica, né, esses pontos. O gênero literário, unidade e integridade. Então uma introdução muito completa. E depois ele vem com um esboço também muito completo do livro. E ele vai trabalhar o comentário dentro desse esboço no sentido assim, de seguir os tópicos e subtópicos. A teologia da carta, né? Então, pecado, salvação, justificação, espírito, eleição, unidade da igreja. E aí ele vai trabalhando ponto por ponto, olha só, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a eleição do crente. Deus escolheu eleger um povo, um novo Israel para a salvação antes do mundo ser criado. E a escolha é inteiramente de Deus. Mas, ao mesmo tempo, sua presciência tem um papel importante. Teólogos debatem intensamente a interação entre a escolha de Deus e sua presciência, mas não existe uma resposta final. Minha visão é que o Espírito convence todo ser humano do pecado e lhe dá a oportunidade de tomar uma decisão de fé. Deus sabe essa decisão e ela tem um papel em sua escolha divina para os eleger para si. Só essa parte introdutória aqui, trabalhando o tema eleição, a gente já percebe que o autor ele segue uma linha arminiana, tá bom? E aí, a partir da página 51, o comentário propriamente dito de Romanos, começando pelo capítulo 1. Então, geralmente, como ele faz, tá? Nesse material ele vai trabalhar, ele começa sempre aqui com um título, né? Temático, comentário expositivo geralmente faz isso, tá? Traz uma breve introdução, e aí ele vai seguindo, muitas das vezes, versículo por versículo, ou blocos de versículos, tá? Nesse caso, aqui ele está comentando versículo por versículo, tá vendo? Versículo 3, versículo 4. O tamanho da letra é um tamanho muito confortável. A folha é aquele papel meio amarelado, que é bom para leitura. É uma boa diagramação, uma boa organização, tá? Eu particularmente gostei muito dessa forma como ele fez, como ele faz, como a editora fez, né? Então aqui é o conteúdo do livro, abaixo tem algumas pequenas notas, mas são notas bem pequenininhas, às vezes tem páginas que nem possui. Então aqui o número da página está embaixo, isso é bem interessante também, né? Enfim, bom, eu vou caminhar um pouquinho para frente, eu fiz algumas marcações, mas aqui, por exemplo, ó, ele finaliza aqui o comentário do capítulo 1, e aí nós entramos no capítulo 2, né? A verdade do julgamento de Deus sobre os judeus. Esse capítulo 1 aqui é muito importante, que vai trabalhar principalmente aquele versículo, do versículo 18, né? Tem muita coisa importante aqui, então é uma parte fundamental. Mas eu vou mostrar algumas coisas que eu marquei, eu vou fazer a leitura de alguns textos, muita gente pede a gente para ler, né? E a gente vai estar lendo também para apresentar aqui para vocês. Bom, aqui nós temos já o começo do capítulo 2, verso 1 ao 16. A parte introdutória é só como ele começa. No capítulo 2, Paulo vai da natureza pecadora dos gentios para a dos judeus. Ele usa a terceira pessoa, eles, para os gentios, mas agora muda para vocês, porque fala aos seus companheiros judeus. O apóstolo usa um estilo severamente crítico, transformando os judeus num oponente imaginário para quem ele se dirige perguntas retóricas, a fim de expor suas inconstâncias e presunções, tá vendo? Então ele vai desenvolvendo o capítulo, cada ponto, e ele sempre foca no material em desenvolver partes assim, comentando, trazendo a explicação das palavras, das expressões. Então, por exemplo, arrependimento significa não apenas desviar-se do pecado, mas também voltar-se para Deus. É preciso haver tanto remorso pelo pecado quanto compromisso com Deus, ou a conversão não acontecerá. Os judeus pensavam que estavam seguros porque era o povo da aliança, mas Paulo, como Jesus antes dele, está lhe mostrando que eles também precisam se arrepender. Muito profundo isso, né? Então assim ele vai desenvolvendo o material. Às vezes ele traz aqui tópicos, né? Uma forma mais fácil para poder explicar, enfim, né? Então é muito interessante, é um comentário que, assim, para quem quer ter um material
rápido, de consulta rápida, enfim, né? Igual, por exemplo, eu fiz essa marcação aqui, ó, um comentário aqui de Romanos 2, 12 ao 13. Porque os pecados dos dois grupos diferem pela relação com a lei, mas são iguais em relação a Deus, a penalidade é a mesma, tormento é eterno. Aqui temos um alerta para nós hoje. Muitos pensam que as suas boas obras lhes dá uma vantagem, mas longe de Deus não há salvação. Muitos dos que estão ativos na igreja ou na organização dos cultos ouvirão as temidas palavras de Mateus 7, 23. Eu nunca conheci vocês, afaste de mim vocês que praticam o mal. Então aqui ele expõe e traz uma aplicação. É o foco dele também no material, né? Aqui a gente tem o desenvolvimento do capítulo 2, né? Ele vai seguindo. Muitas das vezes dentro da exposição, né, vale ressaltar que ele não trabalha as exposições igual, por exemplo, o Wisby, o Hernando Dias Lopes, que é um contexto bem assim de igreja mesmo. Ele traz uma exposição do texto, expondo o texto no sentido de apresentar o que o texto mostra, né? Isso é muito legal também. Então aqui ele vai trabalhando o capítulo 2. Vamos chegar aqui no capítulo 3. Olha só que interessante. E um detalhe, né, aqui já no capítulo 3, no comentário aqui do capítulo 3, deixa eu abrir aqui na folha, olha só. Pecaminosidade dos judeus e de toda a humanidade. Então, ele explica muito bem isso, né? Sempre você encontra viés de aplicação. Então, olha só, essa é uma perspectiva importante para nós hoje. Dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo assim não agimos como se acreditássemos nisso. Estudos têm mostrado que o nível de leitura da Bíblia está diminuindo com o passar dos anos. Eu mesmo tenho visto a quantidade dos ensinos na maioria das igrejas diminuindo ano após ano. Eu diria que o número de pregadores que pregam mensagens expositivas, sermões baseados na Bíblia, está subindo um pouco, mas cada vez menos ensinos na igreja fora do púlpito. Tá vendo? Interessante, né? E aí, ele também traz nessa exposição uma exegese do texto. Então, primeiro ele faz uma interpretação do texto, para depois expor. Então, por exemplo, aqui está falando o comentário do versículo 3 do capítulo 3. O propósito das repetidas vezes em que a nação foi entregue nas mãos dos filisteus em Juízes ou no exílio em 2 Reis e 2 Crônicas foi sempre de redenção para despertar a nação da sua tolice e trazer arrependimento e restauração. Na verdade, funcionou. Israel não caiu na idolatria ao longo do período intertestamental, como o 2º capítulo de 2 Pedro, Deus nunca quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Interessante, né? Ele vai trabalhando trazendo à tona outros textos também, eu achei muito interessante, tá? Muito interessante essa forma. Aqui é a extensão da depravação total, ele mostra tudo isso aqui no capítulo 3, né? Muito interessante. Bom, vamos passar um pouquinho aqui para frente, eu fiz mais algumas outras marcações, o capítulo 4 também ele vai trabalhar da mesma forma, o capítulo 4 ele fala de justificação somente pela fé, o modelo de Abraão, né? Ele vai explicando, mas eu quero chegar aqui nessa parte do capítulo 5, que é um texto muito interessante, muito profundo, as bênçãos da justificação, uma nova paz e esperança em Cristo. Então eu vou mostrar aqui essa parte completa para vocês entenderem como o material funciona. Capítulo 5, 1 ao 11, aí ele começa dizendo, né? Terminamos a principal sessão sobre o pecado e a salvação, estabelecemos a centralidade da justificação pela fé no período da nova aliança e da nova era do Espírito. Essa era final da salvação histórica foi inaugurada pela vinda e morte de Cristo por nós. Então, aí ele vai desenvolvendo agora esse tema, né? Começa aqui, nós temos paz e esperança em Cristo, Romanos 5:1, o apóstolo começa resumindo a mensagem central dos primeiros 4 capítulos. Justificados, pois, mediante a fé. Então ele vai desenvolvendo, ele vai expondo o texto. A primeira bênção resultado da salvação é a paz com Deus, tá vendo? A segunda bênção também é um dom de Deus, o acesso pela fé a essa graça ao qual estamos firmes. O termo acesso poderia indicar a nossa entrada na presença do Deus no santuário. Ele vai fazendo a exegese também das palavras do texto, né? Isso é muito interessante também. Bom, eu quero mostrar aqui alguns pontos desse capítulo, né, que são importantes. Aqui temos um caráter expositivo no comentário. Não merecemos nada além da condenação da ira de Deus e a punição eterna, mas Cristo pagou o preço dos nossos pecados mais profundos e adquiriu redenção e perdão em nosso favor. O verso mais conhecido da Escritura diz muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem um aspecto exegético aqui também, que eu coloquei, onde ele vai trazendo explicações claras do texto com relação ao significado no original.
Essa parte aqui do capítulo 5 também é muito importante. Olha só, o pecado entrou no mundo através de Adão, verso 12 do capítulo 5. Portanto, ou por causa disso, e uma coisa que eu quero chamar a atenção, né, um ponto negativo, é que eu encontrei alguns erros de português no comentário. Ó. Ou por causa disso, tá vendo? Seria causa, né? Então tem uns errinhos de português aqui, viu? Alô, editora Carisma. Tem alguns errinhos de português. Vem do grego diatouto. Aponta de volta para a justificação e a salvação que Deus ofereceu por meio de Cristo. Tá vendo? Ele vai no original também, né? Olha só, poderia ter sido traduzida em quem todos pecaram. Né? Então, aqui tem um ponto importante no comentário, né? Que ele vai trabalhando aqui aspectos sobre essa questão do pecado, né? Aí, aqui no ponto 5, ele vai desenvolvendo. Também é possível considerar como consecutivo, como resultado de erro casual, porque todos pecaram, referindo-se a todos os pecados da humanidade, como um todo, querendo dizer assim que todas as pessoas herdaram a corrupção de Adão e então participaram daquele pecado. Isso chama-se de imputação imediata, mediada. Está ligado à teologia arminiana, que procura afirmar que o pecado é imputado, herdado, mas ao mesmo tempo é também uma questão de escolha. E aí ele vai dizer que, no todo, acredita que a visão da imputação mediada, que é a 5, que crê na visão arminiana, é a melhor. Tá vendo? Então ele aqui se coloca mais uma vez como arminiano. Então é muito interessante isso. Ó. O sacrifício de Cristo é ainda mais poderoso e compreensível do que o pecado de Adão e cobre os pecados de toda a humanidade. Tá bom? Então... vamos aqui caminhar um pouquinho, né, mais para frente, né, mostrar mais um pouquinho do material. Quis selecionar essas partes, mas o comentário segue. Então a gente tem aqui no capítulo 6, perdão, também tem um desenvolvimento aqui. Capítulo 7, o não crente à lei, né, ele vai explicar o texto de forma muito clara também, da mesma forma, né, aquela parte, né, que Paulo fala, né, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Capítulo 8, que é muito importante, é o capítulo central de Romanos, está aqui, ele comenta, né? Não há condenação para os que estão em Cristo. Introdução, agora, pois, faz desse verso a conclusão vitoriosa do capítulo 5 até o 7. Então, quando diz, agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, é a conclusão, de acordo com ele, da exposição do capítulo 5 até o capítulo 8, né? Muito interessante mesmo. E ele vai desenvolvendo todo o material de forma muito clara, de forma expositiva, exegética, aplicando, mostrando. E sempre ao final ele traz uma parte de aplicação, tá vendo? Termina sempre aqui com uma linhazinha, é onde ele traz essa explicação. O capítulo 9 também é muito importante, vai trabalhar a questão da eleição divina, mas ele explica essa questão do que o autor Paulo está falando ali de Israel, né, a questão da eleição da nação de Israel, enfim. Então ele vai trabalhar dentro da visão que a gente considera no arminianismo, tá? Não é aquela visão calvinista com relação a Romanos 9. Eu achei isso muito interessante, a forma como ele desenvolve. Como eu disse para vocês, o autor é arminiano, tá? Então é um comentário de Romanos arminiano, como está aí no título desse vídeo, tá bom? Então, aqui tem um capítulo importante no texto de Romanos 10, né? Onde ele vai trabalhar um pouquinho, ele traz aqui uma explicação, alguns escusos nós encontramos ao longo do comentário, onde ele explica coisas à parte, né? Soberania divina e responsabilidade humana, né? As duas coisas trabalhando juntos. Aí tem o comentário aqui do capítulo 11, então ele vai seguindo o material. Não vou mostrar aqui outras coisas mais no detalhe, que a gente já mostrou, mas ele comenta capítulo por capítulo, ele expõe todos os textos, ele não deixa nada passar desapercebido, ele trabalha todas as passagens de Romanos, sempre com um subtítulo, um título em cada parte de capítulo ou cada versículo, porque é uma exposição do texto, mas sempre focando em tentar expor e mostrar também aquilo que o texto trabalha nos originais, tá bom? Então aqui o finalzinho, ó, ele desenvolve aqui, né, essa parte final de Romanos, como ele fez em outros capítulos também. E aí a gente chega aqui no final, página 596, temos um glossário, que é importante em todas as obras, bibliografia, e aí nós encerramos o conteúdo, né? Aqui nós temos o papel, o famoso papel pólen,
né? A fonte é a fonte Belli, tá? Temos aqui toda a direção, a organização da editora Carisma, que tá de parabéns pela publicação desse comentário, que é muito bom. Comentário expositivo, tem um viés exegético nele, tem um viés de aplicação, um comentário maravilhoso de Romanos, para você que quer ter um comentário arminiano. Claro que não é um comentário altamente técnico, que trabalha detalhes, mas te entrega o que você precisa saber do texto, dentro de uma teologia robusta, de uma teologia sólida, pastoral, ao mesmo tempo bíblica, para você entender a mensagem desta, que é uma das cartas, na minha opinião, mais profundas teologicamente falando, no Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.